já tá andando, tipo, há quase 1 hora, mas é tipo tanta história, eu não consegui parar ainda pra falar nada com vocês. A gente tá dentro da fábrica do Sweet & Karen, que é em Karen, que é um bairro de Jerusalém. É uns 20 minutos de Jerusalém. Aqui cheira muito a chocolate, vocês não estão entendendo. Isso daqui é um bombonzinho de janduia, chama Top of the World. É uma janduia crocante, com waffle no meio, é muito bom. Ela tava me explicando que agora tá próximo do Bishavat. É uma festa judaica. Você comemora as frutas, as árvores que dão frutas, são comemoradas juntas e por isso eles fazem vários chocolates com muitas frutas que tem na região. Eu acho que eles consideram nozes e oleaginosas frutas também, porque afinal de contas, né, vem das árvores, então eles estão comemorando as árvores. E esse chocolate é sem leite, maravilhoso. E ó, é a trufinha que eles estão fazendo ali agora. E é muito legal o jeito que eles estão fazendo. Ela passa no chocolate, aí ela coloca pro lado, aí ele espera dar uma mini secada e depois ele fica passando na grelha. Forma esses puxadinhos, ó, tá vendo? No chocolate, que fica bonitinho e parece bastante a trufa, ó. É de expresso, café. Nossa, isso vai amar. Tem muitos outros chocolates aqui, mas a gente ainda vai comer muito hoje. Então, ó, o último que eu vou comer é esse daqui que tem um cupido. Ele é de whisky. Você dá pra pessoa que você quer que se apaixone por você. E assim que essa pessoa comer, ela vai se apaixonar por você, porque é apaixonante esse bombom. É trufado de whisky, gente. Olha isso. Essas daqui são as árvores de amêndoa. E que, na verdade, se a gente ficasse mais 2 semanas, a gente ia ver essas árvores parecendo véus de noivas, porque elas ficam todas branquinhas, muito floridas. Ela falou que é que nem no Japão, que as pessoas vão pra ver as flores de cerejeira. Essa daqui do lado é uma árvore de um tempero chamado sumac, que é um tempero muito usado na culinária aqui, mas agora também não tá na época, então temos que voltar. I'm so tired of being alone. 1h30 mais ou menos que o tour começou aqui, a gente tá em Karen. Em Karen. Essa daqui, na verdade, é uma vila perto de Jerusalém. Ela é na parte da floresta de Jerusalém. Nos limites da floresta de Jerusalém, é lindo. Então é muito louco que você vai de um deserto total pra um lugar que é extremamente fértil, né? E é a região que eles produzem as 7 coisas sagradas, não é isso? As 7 espécies. 7 espécies, que é tâmara, trigo, cevada, azeitona, amêndoa. Quem souber os outros dois ajuda a gente aqui, não vou lembrar. Comenta aqui embaixo, são 7. Quem tá levando a gente nesse tour é a Thalia. Say hi! Ela é chefe, ela tem um restaurante dentro da casa dela, aqui mesmo na cidade, e ela conhece os melhores lugares. Então a gente já passou por uns lugares super interessantes por aqui e ela já contou algumas histórias muito boas. Eu vou contar só uma enquanto a gente anda. Tem uma história que é maravilhosa. E ela falou que, uns 70 anos atrás, tinha um médico que morava numa esquina e esse médico era muito rico. Ele comprou a melhor casa que tinha, que era na esquina, que hoje em dia virou sua avenida principal, e abriu tipo uma frutaria, um armazém geral. Era o cara que virou o prefeito daqui, na verdade. Tinham 4 muçulmanos aqui na cidade, e um deles falou: olha, eu trabalhava pro antigo dono dessa casa, e eu sei que numa das paredes tem muito ouro. Se você aceitar quebrar a parede, eu te falo onde ela tá, a gente divide meio a meio. Ele ficou falando isso por anos, e o cara achando que ele era louco. E daí tava crescendo a cidade e resolveu abrir essa avenida principal pra comportar mais gente, né, e o fluxo e tal das pessoas. E daí, a britadeira, abrindo a estrada, etc. Uma máquina bateu na parede. O trator bateu na parede. E a parede caiu. E tinha muito ouro. Disseram que a rua inteira ficou brilhando ouro, assim. Daí todo mundo, né, caiu em cima do ouro. E o cara ficou com a mão na cabeça que, pô, que o ouro podia ser todo meu, né? Porque a galera caiu em cima do ouro. Daí eles contam a história que quando o dono da parede mesmo, o antigo dono médico, soube da história, ele ficou louco. Mas é mentira. Depois ela encontrou uma outra mulher, uma outra senhora que veio pra Karen, e ela disse que esse cara é um senhorzinho, mora em Manhattan, riquíssimo. E também tem outra história que o cara que tinha comprado a loja, né, que tinha se tornado prefeito, quando viu o ouro todo espalhado pela rua, ele chegou perto e ele teve um infarto e morreu. Mas é mentira. Mas é mentira também. Ele vive em Jerusalém. Vive em Jerusalém, ele é bem senhorzinho já agora. Mas é o seguinte, tudo isso pra dizer que essa região, tanto de Jerusalém quanto aqui, é cheia de segredos e mistérios. Ela também depois abriu a casa dela um dia pra reformar e acharam um carimbo de uma família dentro. Coisas estão escondidas, né? E embaixo das
dessa cidade tinha outra cidade. É bem como Jerusalém também, que tem 9 cidades embaixo de Jerusalém, que aqui menos. Não é tão antigo, mas não é tão antigo, mas tem uma cidadezinha aqui embaixo também. Da hora essa história. A gente passou ali dentro também por um hotel boutique chamado Alegra. Na sequência, quando viram que o hotel tava dando muito certo, os outros caras abriram bem na frente do Alegra um tipo de Alegra 1, Alegra original, sei lá, alguma coisa assim, Alegra alguma coisa, tipo fingindo que era o mesmo hotel, sabe? Mas isso tudo pra dizer, na verdade, aqui isso é bem normal, assim. As pessoas veem que uma coisa tá fazendo sucesso, elas, tipo, colocam o mesmo nome ou colocam, tipo, nome com mais alguma coisinha, assim, sabe? Então é meio tricky, é meio, né, uma pegadinha, assim. Às vezes você vai parar num lugar que não é o lugar que você deveria estar. Gente, esse lugar é incrível, sério. É a casa de uma amiga dela. É, a casa de uma amiga dela. Depois eu explico porque eu ainda não entendi também, eu só tô olhando as coisas. Olha isso, o que é isso? É tipo abóbora? A gente tá na casa da Binaya. Isso daqui é tipo um brioche, é uma comida típica do Iêmen, chamada cubana, feito com farinha, beurre noisette, que é aquela manteiga, sabe? Que a gente dá uma... A beurre noisette não deixa de ser um ghee, mas às vezes você não tira os sólidos. O ghee você tem que tirar os sólidos e depois você dá uma leve queimadinha. E também é feito com açúcar e uma sementinha chamada nigella. Tô comendo a nigella. É entre algo salgado e algo doce. Essa nigella lembra um pouco a sementinha da erva doce e essa parte de baixo dá uma leve caramelizada, tá vendo? Meio caramelado, assim. É muito maravilhoso. E isso daqui é servido dessa maneira aqui, com um pouco de sour cream, esse verdinho que se chama srug, que é tipo uma pimenta, bem apimentado, um molhinho de tomate, mas um purê de tomate, sabe? Os tomates meio processados, assim, grosseiramente, e ovo. É que nem um hummus, você pega aqui, ó, e manda ver. Essa é uma comida típica do Shabbat, dos judeus do Iêmen, só que eles fazem durante a noite, eles deixam cozinhando durante a noite e fica mais marrom. Como eles não podem trabalhar a partir do começo da noite, né, na sexta-feira, então eles fazem antes. E essa coisa da longa cocção. Gente, agora a gente tá na casa da Efrat. Ela é uma judia do Iêmen, mas ela nunca tinha vivido no campo. E ela casou com esse outro judeu, que era do Iêmen também, mas que tirava o leite da cabra e fazia todas as coisas a partir do zero mesmo. Exatamente como a gente quer fazer na nossa fazendinha. Só que ela faz nesse pedaço de terra aqui. Ali embaixo, onde estão as cabras ali, ó. Tudo que ela come, ela que produz. É isso que eu quero dizer. Esse daqui é um típico chá do Iêmen, que é um chá meio apimentado, com gengibre, cardamomo, bem gostoso, super aromático. Tem cravo também. Isso daqui ela produz aqui, é o queijo de cabra, esse biscoitinho, que é um biscoitinho tradicional também deles, e uma marmelada. Nossa, amor, sério, muito maravilhoso. E olha que lugar gostoso, olha isso. Então, essa pedra aqui veio da mãe do marido dela, que também era uma judia do Iêmen. É uma pedra onde toda a família come nessa pedra, ou seja, eles têm alguns temperos e esse tempero, esse shrug, eles colocam na pedra e daí eles passam a pedra menor por cima pra dar uma, como se fosse uma moída, né, no tempero. Depois, eles colocam a comida em cima da pedra e vão pegando com o pão. Daí a pedra já tá com um tempero, entende? E ela tá tentando guardar essa pedra pros próximos filhos, pros netos e tudo mais, porque ela quer passar essa tradição, porque é algo que nem todo mundo faz mais, assim, né? E esse daqui, ó, como se fosse uma parte de baixo da calça, mas que você une, né, aqui em cima com a sua calça, porque as mulheres, elas usam vestido, mas como elas têm que trabalhar no campo, elas fazem isso daqui e juntam com uma calça embaixo do vestido pra continuar mais modesta, assim, pra não aparecer as coisas todas, assim, por baixo do vestido. Então, exato, daí elas podem se locomover melhor, se mexer melhor e se sentir mais à vontade pra fazer o trabalho. Então, vamos ver a primeira amendoeira que está florindo. Toda branquinha, gente. Olha que linda, hein?
casa da Thalia agora porque ela faz esses almoços, jantares na casa dela. A Thalia, ela fez esse sufganiá, que é essa massinha aqui, ó, embaixo. Ela é tipo uma massa de donuts. Normalmente eles fritam essa massa e recheiam com geleia, mas esse daqui ela fez assado. Ela colocou em cima queijo de vaca, chamado Hammerhiri. Acho que é isso, se eu estiver falando muito estranho, desculpa. É um queijo bem salgado, então ela meio que faz essa quebra com essa pera em cima, que é uma pera assada com vinho e cravo, enfim, pra dar essa mistura do sal, do doce. Nossa, é crocante mesmo sendo assado o pãozinho. O queijo é muito salgado e o pãozinho é crocante. E a pera com esse cravo e essa vinho, vocês não têm noção do que é isso, sério. Isso daqui é algo que a gente precisa fazer no canal, sem brincadeira. Se você quer que faça, comenta aqui embaixo. A gente começou com a entradinha, que tinham várias coisas deliciosas, mas entre elas tinham duas coisas que me chamaram muita atenção, que é um pãozinho de sourdough que ela fez com figo, muito maravilhoso, e do lado do pãozinho tinha um azeite, que é um azeite feito aqui, um pouco diferente, meio que tirado das azeitonas muito jovens, o que quer dizer que ele fica um pouco mais ácido, assim. Agora ela trouxe um charutinho, que é feito com uma folha, que numa tradução livre, assim, seria língua de boi, porque ela tem uma... ela é meio áspera, assim, que nem a língua do boi, e dentro tem um trigo jovem também, verde, que ele é defumado, e do lado é um iogurte com sumac. Nossa, mano, maravilhoso. Casa da Thalia é o lugar mais lindo. Olha esse terracinho aqui, ó, vendo essa parte de Jerusalém, é maravilhosa, né? E agora há pouco a gente tava conversando, ouvindo mais, conversando com a Hila Alpert. Ó, ela é escritora de livros, foi crítica gastronômica, deve dar consultoria pra muita gente, ela manja tudo de história de comida israelense, provavelmente árabe, ou toca nesses assuntos, né? E ela tava se perguntando se existe uma culinária que a gente pode chamar de israelense, porque é um país que existe desde 48. Nem os judeus e nem os árabes querem aceitar de verdade. É a base da culinária da região de Levantino. Eu não sei se essa tradução tá em português, eles falam Levantine, que era o que estava escrito no cardápio do primeiro dia que a gente foi, à noite que a gente chegou. Era uma comida levantina. Essas todas que a gente tem comido aqui esses dias, né? Que essa mistura de temperos, todos com o zatar e o hummus, enfim, aquilo que a gente comeu na rua esses dias, aquele docinho. É que são tantos nomes que eu não sei, né? E assim, a comida israelense é uma fusão também dessa coisa que a gente conversou, dos países todos que os judeus moravam, né, quando eles saíram aqui de Israel, então pelo mundo inteiro, e trouxeram essa influência. Então você tem a culinária polonesa, russa, árabe, né, leste europeu, Trípoli, que ela falou, uma grande influência da comida turca. É uma delícia ficar aqui ela ouvindo. Ela contou uma curiosidade que na época da Inquisição, quando você ia na Espanha ver quem que era judeu, a única forma de você provar que você não era nem muçulmano e nem judeu era ter prato com porco, pra enganar a Inquisição, falando, não, eu sou judeu. Muito bonito, porque pela culinária você realmente entende um povo. Outra coisa que ela falou muito bonita, a mulher, as persas, a marroquina, a árabe, até a década de 90, todas elas não tinham restaurantes na rua, porque elas acreditavam que você pegar aquela comida da casa e colocar na rua era mostrar intimidade demais. E além disso, era uma coisa de você perder o poder que você tem, porque é um segredo também, a culinária da sua família. Isso aí começou a mudar lentamente por década de 70, que um cara escreveu um livro chamado Livro dos Prazeres, falando que a mulher, ela
tinha que se divertir, não ser refém, né, da comida e não comer pra sobreviver. Um ato muito mais de prazer do que um ato de necessidade. Porque, enfim, foi aquela coisa que eu já falei sobre a minha avó nos vlogs de Berlim, vocês podem clicar aqui pra ver. A mulher era muito acostumada a só fazer uma comida pra sobrevivência, porque eram uns tempos de guerra, né? Então não podia ter uma quantidade de comida absurda. E daí vem esse cara com esse livro falar, não, agora tá tudo bem, a gente não tá mais na guerra e dá pra gente aproveitar a vida e a mulher também não ser mais uma escrava só da cozinha e ter prazer em tanto fazer quanto comer e outros prazeres também, porque ele não fala só da comida nesse livro. Foi quase que uma liberação da mulher judia, assim, esse livro. E esse livro rodou e deu uma modernizada nas mulheres judias, assim. Foi um livro muito importante. Apesar desse sol que vocês estão vendo, tá frio. São sobremesas, né? Por que não? Isso aqui é um semifredo de praline para praline feita aqui. Nossa, maravilhoso, gente. Gosto do caramelo, da castanha. Nossa, delícia. Mousse de amaretto com chocolate. Super rico, denso, muito chocolatudo. Maravilhoso. Esse daqui é uma versão do Knafe, que é aquele doce que a gente vê bastante nas feiras. O doce que a gente comeu muito na Turquia também. Se você não viu, você clica aqui pra ver. E ele é aquela massinha que parece uma massinha de filamentos. Esses filamentozinhos aqui, eles são todos enroladinhos. Castanha, pistache, mel e depois eles ainda colocam uma caldinha de açúcar. Ela fez uma versão dela, ela disse sem corante. Na verdade, ela usou suco de pera pra deixar ele mais colorido, assim, mais amarelinho. E esse creme ela fez com mascarpone, chantilly, muito bom. Maravilhoso. Super crocante, melzinho no fundo, assim, ó, bem no fundo, bem de leve. Esse creme parece que não tem nada de açúcar, nada de doce, então ele quebra completamente o doce que tá na massa. E a fruta, né, vem e abre todo o seu paladar. Inclusive, a Natália tava dizendo que Israel é um lugar onde se valorizam muito as frutas e os vegetais. Então tem muito vegetal, muita fruta fresca, o que faz com que a comida, obviamente, seja mais maravilhosa. Diferentemente de muitas das coisas que a gente fez, você vai ter que fazer sozinho, aqui não. Aqui você pode entrar aqui, ó, vou deixar aqui as informações da Thalia, dar um print nessa tela agora com o meu rostinho lindo do lado. Mas enfim, você pode ou ligar pra ela, ou mandar um e-mail, ou entrar no Instagram dela que eu vou deixar aqui embaixo. E ela faz isso que a gente fez hoje. Ela faz tanto os food tours, entrando nessas casas que a gente entrou hoje e tudo mais. Toda sexta-feira ela faz esse brunch que ela fez hoje aqui pra gente também. Então é aberto ao público, só que você tem que reservar, obviamente. Tem o quê? 10 lugares aqui. Então se você não reservar, você não vai conseguir fazer. Ela é uma das pessoas mais legais que eu conheci aqui, tipo, ela é incrível essa mulher. E ela, tipo, fala muito bem, ela é muito gostosa de estar perto. Além da comida, você vai ter uma energia super positiva dela e do lugar, e ela conhece muita gente, então é muito da hora. Agora a gente tá indo embora, a gente tem que comer mais, né? Chegou, a gente tá no Hotel 65 e é um hotel super moderninho, bem aqueles hotéis boutiques que eu amo, que você entra no lobby, assim, o lobby já tem um papel de parede maravilhoso e tudo cheira a velas. Essas poucas malas que estamos, vamos adentrar aos nossos aposentos. Nossa, olha o pôr do sol. Hora do quê? Apresento-lhes uma nova modernidade do século XXI, uma maravilhosa televisão. Aqui também tem uma maravilhosa mesinha. Não, sério, tô brincando, mas olha essa mesinha, gente. Eu quero essa mesa pra me maquiar, olha isso. Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar pra vocês quem que é esse canal, comenta aqui embaixo. Eles deixaram aqui, ó, Bruno Chocolate, tipo um chocolatinho com crocante, ó que legal. Mesinha moderna, eu nunca tinha visto uma mesinha de maquiagem tão moderna, gente, sério. Um baúzinho ali, mesinhas de cabeceira
Com o quê? Com o material da moda. Mármore. Esse daqui é o hotel perfeito pra você se inspirar, fazendo a sua casa, a decoração igual do hotel. Mesinhas de mármore. Só que ganhamos camas separadas. Você percebeu isso? Por que isso? Por que isso, cara? Aqui, maquininha de café. Vamos ver se esse frigobar abre. O frigobar está aberto! E tudo de graça. Daí, ó, em cima, cofre. Tem até um secador, amor. Um grandão, né, velho? Gente, por isso que eu amo hotel boutique, porque eles pensam nessas coisas. Hotel de 5 estrelas não pensam nessas coisas. E aí, ó, cara, que da hora isso aqui, ó. Produtinhos, parecem ser bem da hora também. Uma maravilhosa espécime de privada. E aqui atrás, puxa, mas a gente não consegue entrar junto, porque o banheiro é pequeno. E ainda ganhamos presentes. Então, ó, tem uma cartinha aqui. É daqui do hotel mesmo, da equipe do hotel. Obrigada, gente, valeu. Tem um pro Paulo e tem um pra mim. Uou, olha que da hora esse chocolate, gente. Isso é um chocolate. Nossa, dá até dó de quebrar, amor. Vou quebrar essa pontinha. Vai. Gente, que lindo. Pergunta se eu tô com fome. Nossa, que delícia esse chocolate, sério. Embaixo, ó, tem uma fotinha de uma menina com um cachorro de biquíni na praia. É isso, pegar as malas ali agora. Isso daqui é tipo uma apresentação mais conceitual. Então, assim, o que a gente tá tentando fazer agora é tentar combinar cheiros. Ou seja, não importa se uma comida vai bem com a outra na nossa concepção do que vai bem com a outra, o legal é tentar, tipo, aquelas brincadeiras de memória, sabe? Que você abre um negócio e outro. Mais ou menos isso, só que com cheiro. Que achou, tipo, uma combinação, de certa forma, inusitada, que é abacaxi com manjericão. Tá muito bom. Gorgonzola com maracujá, parece que vai, né? Então vamos ver o sabor. Incrivelmente combinando. A gente acabou de criar uma história com cheiros que a gente sentiu hoje. Então aqui na mesa tem vários cheiros de várias coisas. Floresta, oceano, batom, abacaxi, chocolate, enfim. Ele falou pra gente criar uma história com o que aconteceu hoje no nosso dia, mas sem palavras, só com os cheiros das coisas. E daí a gente vai, depois que secar, vai guardar esse livrinho aqui com todos os cheiros desse dia. Começa o Shabat na hora que o sol se põe. Então foi emocionante, porque a gente presenciou um lado mais festivo, assim, mais, não sei, feliz, assim.